Existe uma coisa que machuca muito mais do que uma crítica direta, é perceber que alguém trata você como se sua opinião, sua presença ou seu valor fossem menores. Talvez isso aconteça dentro da sua própria família, no trabalho, entre amigos, ou até com alguém que você tem interesse. Quando isso acontece, a reação mais comum é tentar recuperar o respeito daquela pessoa. Você explica mais, procura mais, tenta provar que sabe do que está falando, faz algum esforço para ser notado, só que existe um problema. Quanto mais desesperadamente você tenta convencer alguém do seu valor, mais mostra que o julgamento daquela pessoa ainda importa para você. E é exatamente aí que algumas ideias das 48 leis do poder de Robert Greene ficam interessantíssimas. Não para você sair atacando quem te desprezou, mas para entender como retirar dessas pessoas aquilo que mais alimenta a sensação de superioridade delas. A capacidade de provocar você e receber uma reação. Existem 4 leis que explicam muito bem isso. E a primeira é a lei 33. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. Só que eu começaria descobrindo o seu próprio ponto fraco. O exemplo extremamente comum acontece numa simples conversa sobre política, por exemplo. Você está numa mesa com familiares, amigos, colegas e afins, e alguém faz uma afirmação política com toda a certeza do mundo, e você pergunta, mas por quê? E percebe que a pessoa não sabe explicar. Ela só repete uma frase que ouviu no vídeo e reproduz um argumento de alguém que ela acompanha, muda de assunto ou responde atacando o outro lado, sabe? Não existe nenhum tipo de raciocínio, existe só repetição. Só que então ela fala alguma coisa sobre você, tipo, você não entende nada disso e pronto, seu ponto fraco foi ativado. Agora você sente a necessidade de provar que entende, começa a falar mais alto, traz dados, abre o celular, procura notícia, tenta desmontar cada frase. Depois de 20 minutos, talvez ninguém tenha mudado de opinião, e isso acontece muito na política. Você discute, discute, discute e ninguém muda de opinião. Mas uma coisa aconteceu. Uma frase conseguiu controlar seu estado emocional, e essa aplicação inteligente da Lei 33 é perceber isso. Se você pergunta qual é exatamente o argumento e a pessoa não consegue apresentar nenhum, você não precisa continuar, pode simplesmente dizer entendi e encerrar. Porque nem toda discussão, nem toda provocação merece uma defesa. Isso produz uma mudança interessante. A pessoa que antes conseguia fazer você passar 20 minutos tentando provar que era inteligente, agora repete o mesmo mecanismo e não recebe nada. Ela provoca, você não entra. Ela tenta levar pro pessoal, você não entra. E nesse momento ela percebe uma coisa importante: o acesso fácil ao seu emocional é muito diferente de ganhar uma discussão. Você mostrou que não basta apertar um botão para controlar essa sua reação. Isso nos leva à lei 36, que fala que despreze aquilo que você não pode ter. Ignorar é muitas vezes a melhor vingança, essa é a verdade. Essa situação acontece muito dentro da família, por exemplo. Talvez sua mãe fique estranha com você, seu pai começa a responder seco, seu irmão muda de comportamento. Você pergunta, aconteceu alguma coisa? Não. Fiz alguma coisa? Não. Você está estranho? Não estou. Só que claramente tá, você percebe. E o que muita gente faz, passa o resto do dia tentando descobrir, pergunta novamente, manda mensagem, fala com outra pessoa, você sabe o que aconteceu com ele? Começa a revisar mentalmente tudo que fez nos últimos dias. Percebe a dinâmica? A pessoa não disse qual é o problema, mas através da frieza conseguiu fazer você colocar toda a sua atenção nela. E aqui existe uma diferença importante. Se alguém fala, você fez isso e eu fiquei chateado, ótimo, perfeito. Existe um problema concreto para conversar. Mas se alguém escolhe ficar frio, não explica o motivo, espera que você fique correndo atrás, tentando adivinhar, você não precisa participar desse jogo. Você pode perguntar uma vez, tá tudo bem? A pessoa diz que sim, continua a sua vida. Não como um castigo, não para fazer charme, mas porque adultos precisam comunicar aquilo que os incomoda. E acontece uma coisa curiosa. Quem estava acostumado a usar esse silêncio e frieza para receber atenção, percebe que o mecanismo não funcionou. Esperava que você perguntasse 5 vezes, você perguntou uma. Esperava que você fosse ficar angustiado, você continuou normalmente. Esperava que a casa inteira começasse a falar sobre o humor dela, nada aconteceu.
Isso pode incomodar o ego, porque aquela pessoa descobre que não consegue mais transformar o próprio mau humor no centro emocional de todo aquele ambiente. É exatamente esse tipo de mudança que essa lei 36 nos ajuda a entender. Você para de alimentar aquilo que estava sendo fortalecido pela sua própria atenção. E agora a gente chega na lei 11, que diz: faça com que as pessoas dependam de você. Aqui existe uma situação que quase todo mundo viveu de alguma forma. Você é desprezado dentro de uma bolha e extremamente respeitado em outra. Vou explicar melhor. No trabalho, talvez ninguém dê muita atenção para você. Você é só mais um. Mas fora dali, pode ser extremamente competente em alguma coisa. Pode ser um excelente músico, entender muito de carro, liderar uma comunidade. Pode ser referência na sua profissão para clientes que aqueles colegas nem conhecem. Pode simplesmente possuir uma habilidade que naquele ambiente nunca apareceu. E essas duas versões suas raramente se encontram. Só que quando se encontram, a percepção muda. Vou usar um exemplo bem simples que já aconteceu comigo. Imagine que você sempre faz um churrasco para sua família e você é realmente bom. Sabe escolher uma boa carne, sabe preparar, sabe o ponto certo. Na sua família todo mundo reconhece isso. Só que no trabalho você é aquele cara meio invisível. Ninguém liga pra você, ninguém sabe quem você é, ninguém te leva muito a sério. Até que acontece uma confraternização e surge a oportunidade de você cuidar desse churrasco. Você faz aquilo que já sabe fazer e de repente as pessoas começam: caramba, quem é que fez essa carne? Foi você? Você trabalha com isso também? Parece um exemplo bobo, mas observe o que aconteceu psicologicamente. Você não ficou melhor naquele dia, você já possuía aquela habilidade. O que mudou foi o contexto, o ambiente. As pessoas que haviam criado uma imagem limitada de você entraram por alguns minutos numa bolha em que seu valor já era reconhecido. Isso pode ser extremamente desconfortável para quem estava acostumado a enxergar você por baixo, porque agora surge uma contradição. Eu tratava esse cara como alguém sem muita importância, mas outras pessoas tratam você com respeito. Outras pessoas pedem sua opinião. Outras pessoas reconhecem uma competência que aquela bolha ignorava. Isso acontece o tempo inteiro. Uma família pode tratar alguém como o irmão que nunca fez nada demais, e depois descobrir que profissionalmente dezenas de pessoas respeitam aquela pessoa. Colegas podem tratar alguém como comum e depois encontrá-lo em outro ambiente onde ele claramente possui determinada posição. E você não precisou dizer: olha como eu sou importante. A própria reação das outras pessoas mostrou isso. Esse é um dos golpes mais fortes contra o desprezo, porque a validação não veio de você. A validação veio do ambiente. Isso nos leva diretamente à Lei 34. Haja como um rei para ser tratado como tal. Aqui eu colocaria até um exemplo comum em relacionamentos. Você está interessado numa mulher, manda mensagem, ela responde quando quer, você curte praticamente todas as fotos. Ela posta um story, você manda um coração, outra story você responde, outro e mais uma reação, você manda direct, ela visualiza e nunca te responde. 2 dias depois posta uma foto e você está lá novamente. Sem perceber, você criou uma dinâmica. Ela não precisa oferecer quase nenhuma reciprocidade para continuar recebendo sua atenção. E quanto menos ela entrega, mais você tenta entregar para finalmente conseguir alguma reação. Agora, compara com outra mulher que realmente demonstra interesse. Você manda mensagem, ela responde, vocês conversam. Ela te procura também, responde seus stories. Você demonstra interesse, ela demonstra de volta. Curiosamente, nessa relação você costuma agir muito mais tranquilo. Por quê? Por que isso acontece? Porque não está tentando conquistar constantemente uma confirmação. E aí que essa lei 34 faz sentido. Agir como alguém que possui valor significa também perceber quando não existe reciprocidade. Você não precisa ficar bravo, não precisa mandar você se acha demais, ficar discutindo com a garota. Não precisa bloquear teatralmente. Simplesmente para de oferecer aquela atenção ilimitada para alguém que oferece praticamente nada em troca. Mandou mensagem, a pessoa não respondeu, tudo bem. Você não precisa enviar 3 outras. Postou foto, você não precisa usar cada publicação dela como uma nova tentativa de ser percebido.
E a pessoa começa a notar uma mudança importante, né? Antes ela tinha uma certeza: esse cara vai continuar aqui. Não precisava responder, não precisava procurar, não precisava fazer esforço. Sua atenção estava garantida. Quando essa atenção ela deixa de ser automática, o padrão muda. Talvez ela nem passe a querer você, não é essa a ideia. Isso precisa ficar claro, tá? A estratégia não é fingir indiferença para manipular alguém a se interessar. A questão é outra. Você deixa de alimentar o ego de alguém sem reciprocidade às custas da sua própria dignidade. E se aquela pessoa estava acostumada à sua atenção, ela pode perceber a ausência. Ué, ele sumiu? Só que agora você não sumiu para provocar. Você simplesmente direcionou sua energia para pessoas que também demonstram interesse. Essa é a diferença. Existe um padrão por trás dessas 4 leis. Quem despreza você frequentemente procura alguma confirmação de que ocupa uma posição superior. Uma discussão provoca e espera que você se descontrole. Na família fica frio e espera que você corre atrás. Numa bolha social trata você como pequeno porque nunca enxergou aquilo que outras pessoas enxergam. Num relacionamento sem reciprocidade recebe sua atenção continuamente sem precisar entregar quase nada. Todas essas situações possuem algo em comum. Seu comportamento ajuda a confirmar a posição daquela pessoa. O jogo muda quando você para. Na lei 33, ela provoca e não controla mais sua emoção. Na lei 36, fica frio, você não passa o dia implorando por uma explicação. Na lei 11, encontra você em outro contexto e percebe que talvez a imagem que construiu tivesse completamente errada. E na lei 34 descobre que sua atenção não é um recurso gratuito e infinito. E é aí que o ego sente. Não porque você humilhou alguém, mas porque aquela pessoa perdeu 2 certezas. A certeza de que podia definir o seu valor e a certeza de que conseguiria provocar sua reação sempre que quisesse. E talvez essa seja a melhor aplicação das 48 leis do poder nesse tipo de situação. Não use sua vida para provar alguma coisa para quem te desprezou. Porque se depois de vencer você voltar dizendo, tá vendo agora? Você revela que ainda precisava daquela pessoa. Antes queria aprovação, agora quer arrependimento. A dependência continua. Muito mais poderoso é chegar num ponto em que aquela opinião simplesmente perdeu importância. A pessoa pode mudar de ideia sobre você, pode continuar te desprezando, pode fingir que nunca te tratou daquela forma. Nada disso muda mais sua direção. Porque o maior golpe no ego de quem te tratou como alguém sem valor não é assistir você tentando desesperadamente provar que vale alguma coisa. É perceber que você parou de pedir esse reconhecimento e continuou crescendo mesmo assim. Agora, comenta aqui, o que você acha de tudo isso? Falei muita bobeira? Esse tipo de situação já aconteceu com você? Comenta aqui embaixo alguma experiência sua nesse sentido. É sempre bom saber o que a comunidade está achando aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre poder, comportamento, estratégia, inspirados, né, pela visão de Maquiavel, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E assiste esse próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu falo sobre as 3 razões pelas quais pessoas próximas tentam desacelerar o seu sucesso. Tá bem bacana? Clica nele e assiste, será um prazer ter você comigo aqui mais um pouco. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.